Então, a gente vai estar contemplando aí com vocês a aula de cistite. É um quadro de infecção do trato geniturinário. Então, a gente já vai selecionando já na cabecinha as possíveis bactérias que normalmente acometem essa região, assim como também a região mais acometida, conforme a semiologia, sinais, sintomas e possíveis fármacos que atuam aí. Então, cistite é um quadro infeccioso que ocorre na bexiga. Ela tem vários agentes etiológicos, mas normalmente é resultante de um desequilíbrio da própria microbiota. Os principais agentes que acometem esse quadro infeccioso são bactérias. Dessas bactérias nós vamos destacar Escherichia cólica e proteus. Nós temos processos virais que também podem vir a acometer, fungos também podem acometer, principalmente a cândida em paciente imunocomprometido. Em quadros também de protozoários, como tricomonas vaginalis e xistosoma. Mas, principalmente, os principais agentes etiológicos desses quadros são bactérias que são resultantes do desequilíbrio da microbiota. Normalmente, no trato geniturinário, nós temos o quê? Bactérias gram-negativas. Se eu tenho as bactérias gram-negativas, eu já tenho um diferencial importante aqui, que eu já vou pensando no próprio tratamento. Então, eu já deixo um ponto de interrogação aqui, no qual antibiótico que eu estaria selecionando para esse processo aqui. Tá bem? Então, vamos lá. Se eu já sei que a principal agente é uma bactéria gram-negativa, o que ela tem diferente da gram-positiva? Primeiramente, a parede celular é mais delgada. Ela tem um espaço periplásmico onde tem as enzimas beta-lactamases, que degradam o anel beta-lactâmico dos antibióticos, beta-lactâmicos. Então, eu já sei que os beta-lactâmicos, nessa situação aqui, nesse quadro, não serão de primeira escolha. Só serão utilizados no caso, principalmente de gestantes. Tá bem? Por quê? Porque as bactérias que acometem aqui são bactérias gram-negativas. E as principais, a gente vai estar enfocando aqui, quem? Escherichia coli, em 90% das mulheres jovens, né, que causam a cistite não complicada. Quando eu tenho, né, quadros de obstrução das vias urinárias, por um cálculo renal, é isso? Ou por uma hiperplasia prostática benigna, ou por instrumentação cirúrgica, nós vamos ter um grupo de bactérias chamado Proteus, Klebsiella, Enterobacter e Pseudomonas. Se nós observarmos, são bactérias que vão estar mais âmbito o quê? Mais âmbito hospitalar, e aí, fruto, às vezes, da manipulação, sonda, o procedimento instrumentação cirúrgica, e aí ela tem uma grande probabilidade de desenvolver o quê? Resistência a quem? Resistência aos antibióticos. Daí nós chamamos ali as superbactérias, né? Que às vezes são contraídas aonde? Em âmbito hospitalar. Então, pode acontecer essas situações. Cálculos renais também pode desenvolver isso aqui? Pode. Ele acaba lesionando, certo? Não só o ureter, mas também o epitélio da bexiga, e aí também pode favorecer com uma infecção secundária aos cálculos renais. Isoladamente, pode acontecer também quadros do quê? De estafilococos, tá certo? Pode acontecer. Não é, vamos dizer assim, frequente. Mais frequentes são bactérias que gram-negativas, Escherichia coli. Mas pode acontecer, como é o caso, por exemplo, um abscesso renal, né? Um quadro de bacteremia por estafilococos. Aí sim pode acontecer, mas são o quê? Mais exceções. Então, nós podemos dividir as infecções urinárias em infecções urinárias do trato geniturinário alto e do trato geniturinário baixo. Do trato geniturinário baixo, nós vamos ter as uretrites, que atinge a uretra, e vamos ter o quê? A cistite, que atinge o quê? A bexiga. Quando atingir, né, o ureter, quadros infecciosos do ureter, causa ureterite, e quando atingir o rim, nefrite ou pielo, né, pielonefrite, aí então nós falamos que isso aqui é um quadro de infecção do trato geniturinário superior. Tá bem? Então, trato geniturinário inferior, uretra, bexiga, uretrite e cistite.
trato geniturinário superior, eu tenho ureterite, e aí no rim eu tenho a nefrite ou pielonefrite. A mesma coisa, né? A uretra, uretrite, na bexiga, cistite, no ureter, ureterite, e aí nos rins eu tenho uma nefrite ou uma pielo-infecção, né? Principalmente por grande quantidade de neutrófilos, pus, né? Então você tem uma pielonefrite, ou uma nefrite ou uma pielonefrite, ok? Então aí a gente divide então infecções do trato geniturinário inferior, infecções do trato geniturinário superior. Normalmente acomete mais o quê? Mulheres. Por que acomete mais mulheres? É anatomicamente ela mais favorável a desenvolver quadros de cistite. O homem desenvolve mais uretrite. Então nós temos o aspecto anatômico, a uretra é muito curta, existe a proximidade, né, do canal vaginal e do ânus, então aí a possibilidade também de bactérias oriundas dessas regiões também ascenderem à bexiga. Nós temos hábitos higiênicos errôneos. Mulheres sexualmente ativas, aí nós temos as DSTs que podem vir a acontecer, ou também até mesmo o próprio desequilíbrio microbiota. Fatores hormonais que interferem também na microbiota. E, é claro, métodos contraceptivos. Nos métodos contraceptivos nós temos o quê? Os anticoncepcionais. Ok? Bom, como eu falei, no homem é mais difícil desenvolver o quê? Desenvolver uma cistite. Ele vai desenvolver mais uma uretrite e vai desenvolver mais o quê? Às vezes uma prostatite, até chegar o quê? Na bexiga. Certo? Mulher é mais fácil, porque a uretra dela é mais curta do que do homem. Então já da região vaginal já atinge diretamente o quê? Uretra e já vai e atinge a bexiga. E aí eu tenho as proximidades também do canal vaginal e do reto, que favorece também a microbiota e ascendência o quê? Para a bexiga e desenvolver um quadro de cistite. O homem, ó, é mais difícil. Ele tem que atingir a uretra primeiro, tem que atingir a próstata primeiro, para depois o quê? Atingir a bexiga. A mulher já não. A mulher já, da uretra, que é curtinha, já vem e atinge o quê? A bexiga. Então é anatômico, favorece o quadro mais de cistite em mulher. A proximidade, né, com o reto, a proximidade também com o canal vaginal, também favorece a ascendência o quê? Para a bexiga e também favorece o quadro de cistite. Mulher sexualmente ativa, aí nós temos vários agentes que também colaboram. Aí nós temos a uretrite gonocócica, não gonocócica, vários, né, protozoários que podem estar cometendo também aí. E aí, se é sexualmente ativa, favorece também a ascendência. Então, se eu tenho um quadro de DST, também favorece, então, um quadro, né, de cistite também. Os anticoncepcionais e métodos contraceptivos, aí vamos destacar o DIU, que é danado para desenvolver quadros de cistite, tá bem? Assim como a troca, às vezes, do anticoncepcional interfere com a microbiota e aí também favorece o quadro de cistite. Bom, eu sempre brinco, falo o seguinte, que a mulher é uma formosura, né? Quando ela desabrocha, começa a menstruar, o estrogênio, ele altera o epitélio, deixa esse epitélio mais rígido, favorece o desenvolvimento de lactobacilos. Os lactobacilos, por sua vez, acidificam o pH vaginal, como também produz substâncias antimicrobianas, como a lisozima, além de competir, né, com nutrientes, com outras bactérias da própria, outros micro-organismos da própria microbiota. À medida que ela inicia um processo, né, de menopausa, ou seja, diminui o número de óvulos, vai diminuindo a quantidade de estrogênio. Quando vai diminuindo a quantidade de estrogênio, o epitélio também diminui o quê? A produção do glicogênio, necessário para a sobrevivência dos lactobacilos. Isso acontece, então, diminuição dos lactobacilos. Se diminui os lactobacilos, o que faz? Leva a um quadro de alcalinização do pH vaginal. Além disso, promove o quê? Diminuição da lisozima, que tem uma ação o quê? Antimicrobiana. E leva também ao quadro o quê? Diminuição do epitélio, vamos dizer assim, atrofia do epitélio, deixa ele mais delgado. Favorece então o crescimento bacteriano e o desenvolvimento de um quadro de cistite. Por isso, às vezes, vocês vão pegar mulheres na menopausa com um quadro de cistite recorrente, onde o médico prescreve cremes vaginais para passar na vulva à base de estrogênio conjugado. Mas o que tem a ver o estrogênio, né, com o tratamento da cistite? É isso que eu estou colocando para vocês. À medida que o estrogênio ele
revitaliza o epitélio, é isso? Favorece o desenvolvimento do lactobacilo e aí suas substâncias antimicrobianas e acidificação do pH, altera, vamos dizer assim, favorece, né, os lactobacilos e diminui a população de bactérias patogênicas da própria microbiota, consequentemente, mantém-se o quê? A bexiga sadia, né? Então, por isso, às vezes, vocês vão pegar esses quadros de estrogênio conjugado e não assusta não, que às vezes não é totalmente só para reposição hormonal, é também para evitar crises de cistite recorrente na mulher que está entrando na menopausa. Bem? Bom, crianças também favorecem esses quadros, principalmente criança fralda, né? Tem epitélio delgado, frágil, e se entrar em contato muito tempo com a urina e as fezes, lesiona e favorece também o quadro do quê? Um quadro de cistite na criança. Sexo masculino, principalmente o quê? Quadros de fimose e casos de hipertrofia prostática benigna também favorece. Menopausa, nós já falamos. A gravidez, pelos fatores hormonais e pelo próprio útero comprimir a bexiga, favorecem também quadros. A introdução de catéteres e sonda favorece. Passou sonda, a probabilidade de desenvolver um quadro de cistite é muito grande. Distúrbios anatômicos são mais raros. O uso de antibiótico, então utiliza lá um antibiótico para tratar o trato gastrointestinal, ou tratar uma infecção de garganta, uma sinusite ou uma faringite. É claro que vai desequilibrar a microbiota do trato gastrointestinal e vai desequilibrar também a microbiota, né, do trato geniturinário, favorecendo também o quadro, né, de cistite. Diabetes mellitus, né, que eu tenho um aumento de glicose principalmente na urina, favorecendo também a microbiota patogênica. E pacientes o quê? Imunodeprimidos. Que situações? Paciente HIV e paciente está fazendo uso de quimioterapia ou de imunossupressores. Aí suprime a resposta imunológica, favorece o desenvolvimento da microbiota patogênica e aí o quadro de cistite. Tá bem? Então, aí, mostrando o quadro de fimose, né? Porque a fimose facilita a colonização da glande, e aí facilita a colonização da glande, facilita também o quê? A ascensão, né, de bactérias até atingir o quê? Até atingir a bexiga e desenvolver um quadro de cistite no homem. Tá bem? Então aí nós temos uma pomadinha chamada, antigamente nós utilizávamos a fibrase, né? Principalmente a criança, o bebezinho, aplicava a fibrase, certo? Lá dentro, bonitinho, fazia higienização, aplicava, enchia de fibrase, e depois, no outro dia, ia fazendo o quê? Tentando abrir devagarinho, né? A glande da criança para você o quê? Diminuir essa questão da fimose. Hoje nós temos a Postec, né, que pode ser utilizado isso daí. Só que se tem que começar o tratamento, tem que ir até o final, porque senão você forma o quê? Micro fissuras que cicatrizam depois, se você não terminar o tratamento adequado, e depois ela não vai funcionar mais. E a hora que vai tentar de novo com a Postec, dói, né? Porque tem ali o tecido já com pequenas fissuras e aí um processo de cicatrização, tá bem? Aí depois é só cirurgia. Bom, homens, mulheres, jovens, né? Nós temos aí também a frequência, né, da prática anal, também favorece a ascensão de bactérias, né, do trato gastrointestinal para a bexiga, desenvolvendo quadros de cistite também. No homem, né, mais idoso, a questão da hipertrofia prostática benigna, a hipertrofia prostática benigna. O que ela faz? Ela aumenta, dificulta o quê? A saída da urina, retém a urina na bexiga, consequentemente favorece também o quadro do quê? Um quadro de cistite no homem, tá bem? Então ele desenvolve não só, às vezes pode desenvolver uma prostatite e também pode desenvolver um quadro de cistite. Sonda, quem já passou sonda sabe como é que é, não é nada agradável, se passa numa pomadinha com xilocaína ou lidocaína para dar uma disfarçada no negócio, e aí passa a sonda. Né? Quando passa a sonda, tem a manipulação, por mais que se faça com luva estéreo, etc e tal, favorece também o quê? A ascensão, tanto no homem como na mulher. E aí a ascensão de bactéria, inoculada a bactéria lá diretamente na bexiga. E aí desenvolve o quadro de cistite. Muito comum a nível o quê? Hospitalar. E aí aquele grupo de bactérias que acometem o quê? Que acometem mais a nível hospitalar. E aí, se eu falo a nível hospitalar, eu falo também em resistência bacteriana. Bom, quais são os sintomas mais característicos? Quais são os sintomas mais característicos
do quadro de cistite? Primeiramente, é o quê? A urgência miccional. Tá bem? Então, aumenta a vontade de urinar e não segura mesmo. Tá bem? Poliaciúria, ou seja, aumenta as frequências de urinar. Então, vai lá várias vezes e vai urinando sempre o quê? Aos pouquinhos. Dor no ato de urinar. Sensação de queimação na uretra. E o que? Dor, principalmente o que? Na região suprapúbica ou hipogástrica. Tá bem? Bom, aí eu tenho que diferenciar duas coisinhas. Eu tenho que diferenciar um quadro de cistite, tenho que diferenciar um quadro de cálculo renal, e eu tenho que diferenciar também um quadro de nefrite ou pielonefrite. Como que eu vou diferenciar então? Bom, na cistite eu vou ter principalmente o quê? Os sintomas miccionais. O que são os sintomas miccionais? Eu vou ter dor a urinar várias vezes aos pouquinhos, que é poliaciúria, hematúria, que é o sangue na urina, e a disúria, dor a urinar. Aonde que vai ser essa dor? Vai ser dor na região o quê? Vai ser dor na região hipogástrica. Vocês lembram da farmácia clínica, né? Nós tínhamos lá a região epigástrica, hipocôndrio direito, hipocôndrio esquerdo, região lombar direita, região lombar esquerda, região periumbilical, mesogástrica, fossa ilíaca direita, fossa ilíaca esquerda. Onde vai doer? Vai doer onde? Vai doer na região hipogástrica. Tudo bem? Então, sintomas urinários com dor na região hipogástrica. Cálculo renal, o que o paciente vai apresentar? Primeiramente, vai apresentar sintomas. Aonde? Dor na região. Então, cistite na região o quê? Hipogástrica. Cólica renal, o paciente vai apresentar o quê? Ou o cálculo em trânsito. Dor na região lombar, direita ou esquerda. Tá bem? Mal-estar, náusea, vômito, diarreia, que são sintomas vagais da cólica. Podendo apresentar, presta atenção, podendo apresentar alguns sintomas urinários, como dor a urinar, ardência a urinar, quando o cálculo está em trânsito. Certo? Ficou claro isso, né? Então, aqui eu já consegui diferenciar o quê? Um cálculo renal, de um quadro de cistite. Agora, vamos lá. Nefrite, o que nós vamos ter? Os mesmos sintomas miccionais, como dor a urinar, poliaciúria, urinando várias vezes aos pouquinhos, hematúria, dor na região hipogástrica, e aqui, ó, vou apresentar febre. Além do mais, o que? Dor na região lombar. Significa o quê? Que o quadro que eu tinha de infecção na bexiga ascendeu para onde? Ascendeu para os rins. Ok? Então, eu consegui, então, agora diferenciar um quadro de nefrite. De novo, cistite. Sintomas urinários. Dor a urinar, urinando várias vezes aos pouquinhos. Tá bem? Sangue na urina e dor na região suprapúbica, né, ou hipogástrica. Cálculo renal, dor na região lombar, direita ou esquerda, náusea, vômito, né, que são sintomas vagais, podendo também até apresentar quadro de diarreia, e alguns sintomas miccionais, como ardência urinar. E é claro, se eu fizer o sinal geordiano, que é o sinal semiológico, vai ter o quê? Dor na punho-percussão da região lombar. Quadro de nefrite, eu vou ter os mesmos sintomas miccionais da cistite, dor a urinar, poliaciúria, hematúria, dor na região suprapúbica e agora também dor na região o quê? Lombar direita e lombar esquerda, acompanhada também de febre e também náusea e vômito. Certo? Então, qual dor? Vai doer aonde? Dor na região hipogástrica. Se estiver doendo na região lombar direita e lombar esquerda, eu já sei que a infecção subiu e apresentando febre, a infecção subiu e atingiu o rim. Bom, outra coisa importante que a gente já vai estar alertando os senhores é com relação ao quê? Com relação à dor, né? Nós temos fibras na pele, só recordando, fibras da pele conduzem até a medula, e eu tenho fibras viscerais. Aonde eu tenho o maior número de receptores? É nas fibras da pele, que é a A delta, que é o fio que conduz, né? A delta.
eu tenho o maior número de receptores na pele para entrar em contato com o mundo. O organismo entende que dentro eu preciso apenas de fibras para manter o funcionamento. E elas só serão ativadas em que casos? Em caso de obstrução e distensão. Aí sim eu ativo as fibras do tipo C. Certo? Aí as fibras do tipo C conduzem através da via o quê? Palioespinotalâmica. Conduzem aonde? Conduzem até núcleo magro da RAF, substância cinzenta periaquidutal. Ou seja, são núcleos que fazem parte da formação reticular. Certo? E depois chega aonde? Chega até o tálamo. No tálamo não chega na mesma região do tato. Depois é retransmitida para onde? Para o sistema límbico e depois para o córtex. E no córtex, a via palioespinotalâmica não tem a somatotopia. O que significa somatotopia? É o mapeamento do seu corpo. Então você só consegue localizar o quê? A região onde que dói. Por isso, toda vez quando eu falo em dor abdominal, é importante eu trabalhar aquele P, Q, R, S, T, lá da aula de anamnese, da semiologia. O que que provoca, o que que paleia? A quantidade e a qualidade do sintoma. A região que dói e se irradia para outro local. A severidade dos sintomas está interferindo com a atividade diária do indivíduo, com a urina dele, ou não, no caso aqui. E o aspecto temporal, de quando começou para cá, melhorou ou piorou. Então, é sempre quando for atender o paciente, né, principalmente na farmácia, onde a gente não tem muitos recursos, né, e não podemos trabalhar com recursos de imagens, é importante você estar extraindo o quê? Uma boa anamnese farmacêutica dele, utilizando na queixa principal o PQRST, tá bem? Bom, então vai doer o quê? Na região hipogástrica. Se doer na região lombar, direita, esquerda, com febre, náusea e vômito, você já sabe que é um quadro de nefrite. E se estiver apenas doendo na região lombar, direita, esquerda, tá bem? Irradiada na região inguinal, é isso? Testículo, face interna da coxa, com náusea e vômito, mas sem ausência de febre, com sinal geordiano positivo, você já sabe que é um quadro de cólica renal. Tá bem? Então, as dores... E outra coisa importante, as dores, elas são referidas à superfície. É uma víscera, mas ela se refere à superfície do corpo. Por quê? Porque eu tenho lá, ó, tem lá a bexiga. Então, fibras viscerais, elas se convergem com o quê? Só pela via palioespinotalâmica, mas também se converge com fibras da pele. Aonde está localizado o quê? A víscera. Então, você tem lá a localização da víscera. Certo? Então, você consegue localizar o quê? Apenas a região onde que ela está localizada. E outra coisa importante, se você apalpar ali, está sensível. Por quê? Fibras viscerais fazem convergência com fibras oriundas aonde? Da pele aonde está localizado a víscera. Por isso que fica sensível à palpação. Tá bem? No caso de criança, tem quadro de cistite? Tem. Ela vai apresentar febre, dores abdominais, diarreia. E principalmente se é uma criança lactente, ó, não vai ganhar peso. Tá bem? A criança, nos primeiros 30 dias, ganha peso, tem que ganhar peso. Se não estiver ganhando peso, algum problema tem. E aí um quadro, né, de infecção urinária é característico também. Irritabilidade, é isso, inapetência. E crianças acima de 2 anos, ela já consegue reclamar, consegue falar um pouquinho, ela já vai falar para você, né, que está ardendo, né, direitinho o local, apontar para você o local onde que dói. Aí você também tem a sugestão, né, a sugestão de suspeitar de um quadro de cistite. Sinais de gravidade. Bom, vamos de novo. Quando eu tenho apenas sintomas miccionais, dor urinária, urinando várias vezes aos pouquinhos, sangue na urina e dor na região suprapúbica, ou seja, na região hipogástrica, eu tenho um quadro de cistite. Mas quando estiver apresentando dor na região lombar, direita ou esquerda, tá bem? E além da região suprapúbica, e a presença de febre, náusea e vômito, aí eu já vou suspeitar do quê? De um quadro de pielonefrite.
A infecção subiu da bexiga por ureter e para o rim. Tá bom? Então você já sabe. Sintomas miccionais, cistite. Sintomas miccionais com dor na região lombar, direita e esquerda e febre, mal-estar. Aí você já sabe que é o quê? É um quadro de pielonefrite. Teve ascendência da bexiga para os rins. Ok? Como que é o diagnóstico normalmente? O diagnóstico do quadro de cistite se faz através do quê? Primeiramente, o clínico, a urocultura, um simples EAS, né? Um exame EAS consegue diferenciar muito bem se tem uma infecção urinária ou não. Raio-X para determinar se é um cálculo renal, tomografia, né? Urografia excretora, eletrocitografia, ultrassom, cálculo renal e a tomografia computadorizada. Esses são os recursos que tem, né, para verificar infecções e quadros patológicos do trato geniturinário. Então, o ideal seria um exame de urina, já identificaria. Posteriormente, a cultura, o antibiograma e aí sim a prescrição do quê? Do antibiótico. Mas não é isso que acontece, não é? Por mais que a gente venha observando a automatização dos laboratórios de análises clínicas, a urocultura ainda demora, não é isso? Demora para você cultivar o micro-organismo, de 24 até 72 horas. E aí, o paciente vai ficar apresentando sintomas? Não. O médico trabalha com o quê? O médico trabalha com a terapia empírica, né? Como que é a terapia empírica? Vamos dizer assim. Ele relaciona fatores relacionados ao paciente, fatores relacionados ao micro-organismo e fatores relacionados ao quê? Fatores relacionados ao antibiótico. Então ele já sabe, né, que um adulto jovem, uma adulta jovem, a probabilidade de desenvolver um quadro de cistite é grande. Aonde que vai estar mais acometido? Trato geniturinário. Trato geniturinário. Muito bem. Trato geniturinário, qual o micro-organismo que vai estar cometendo ali? Ele já sabe que é uma bactéria gram-negativa. Distribuição do micro-organismo por aparelho. Muito bem. Então ele vai ter que escolher o quê? Um antibiótico que tem boa concentração aonde? No trato genito-urinário e que tem um espectro para quem? Para gram-negativo. Então, assim que o médico trabalha. Então, não é totalmente empírico. Ele vai trabalhando, sim, é claro, né, com esses 3 pontos. Ele relaciona o paciente, fatores relacionados ao paciente, fatores relacionados ao micro-organismo e fatores relacionados ao antibiótico. Tá certo? Bom, no tratamento, com relação ao tempo, né, nós temos tratamento dose único, nós temos tratamento 3 dias e temos tratamento do quê? De 7 dias. O tratamento dose única, ele tem uma menor taxa de cura e uma maior índice de recorrência, mas ainda tem no mercado, como é o exemplo do Monoril, dose única. Você tem lá o Glitizol G, também dose única, né, que podem ser utilizados também para o tratamento de cistite. Temos também o tratamento de 3 dias, mas eu tenho o quê? Tem se observado, né, resistência ao antibiótico e ascendência, né, para quadros de pielonefrite. Então aí se trabalha muito o quê? Atualmente com 7 dias de antibiótico, tá bem? Principalmente mulheres grávidas, diabéticos, né, infecções o quê? Recentes ou recorrentes, se trabalha com antibiótico para 7 dias, tá bem? Bom, nós já sabemos, então, que 90% das mulheres jovens que desenvolvem cistite são por quê? Escherichia coli e são uma bactéria gram-negativa. Se é gram-negativa, então eles não vão utilizar o quê? Não vão utilizar os beta-lactâmicos, tá certo? Vão utilizar outros antibióticos. Vão utilizar que antibióticos? Então, os beta-lactâmicos não. Então, vão ser utilizados principalmente em quadros de gestantes. Nós vamos trabalhar com o quê? Sulfametoxazol com trimetropin e as fluoquinolonas. Por quê? Ela tem um espectro para gram-negativo, tem boa concentração no trato geniturinário, ok? Muitas dessas quinolonas, o próprio metabólito, ela é
exerce o efeito, é metabolizado, e o próprio metabólico também tem ação antimicrobiana. Então, reduzem acentuadamente o quê? O quadro infeccioso. Tá bem? E raramente desenvolve o que? Quadro de resistência. Abre aspas. Tá bem? Deixando, então, os beta-lactâmicos em situações mais reservadas. Bom, aí, cistite em mulher que apresenta cistite recorrente. Então, tem menor que 2 episódios ao ano, maior ou igual a 2 episódios ao ano. Então, menor do que 2 episódios ao ano, a terapêutica, né, inicia-se com o quê? Com antibiótico específico. Tá bem? Mais que 3, né, episódios no ano, aí começa a observar-se como se fosse uma cistite o quê? Recorrente. E aí é necessário o quê? Investigar uma outra fonte que porventura venha causar esse quadro de cistite. Tá certo? Bom, agora vamos lá. Por reinfecção, por recorrência, por mais de 3 episódios. Aí eu tenho a relação também com o quê? A relação com coito. Então, tem mulheres que desenvolvem cistite no pós-coito, após manter relação sexual. E tem mulheres que não têm a relação sexual com o coito e desenvolvem o quadro de cistite. Nessas mulheres que têm relação com o coito, se trabalha muito o quê? Os antissépticos, como a metenamina, a nitrofurantoína, que tem uma ação antimicrobiana, e as quinolonas de primeira geração, que é o ácido nalidíxico e o ácido pipemídico, em dose única. Né? Em dose única. Um dia só de tratamento. Certo? Se porventura não melhorar, aí se faz o EAS, a cultura, antibiograma, aí vai para um antibiótico específico. Se não melhorar com o tratamento pós-coito. Sem relação com o coito, aí se trabalha com o quê? A profilaxia diária, principalmente com o quê? Com a macrodantina. Vamos colocar aqui a macrodantina, muito utilizada para essas situações aqui, às vezes por 30 dias consecutivos. Tá certo? E o relacionamento lá também trabalha lá, né, com a nitrofurantoína, que é a macrodantina. Tá bom? Vamos lá. No caso de nefrite, né, observe que em cistite, no caso de nefrite, ó, já estamos falando da complicação, tratamento da complicação. Primeiramente, se a pessoa estiver apresentando náusea e vômito, ela vai direto para a hospitalização. Se ela não estiver apresentando náusea e vômito, vai se trabalhar com a terapia ambulatorial. Que a terapia ambulatorial é o quê? É sulfametoxazol, as fluoquinolonas. Vou colocar aqui, ó, risco aqui de 10 a 14 dias. Então, 14 dias de tratamento. Tá certo? Se ela apresentar náusea e vômito e febre, ela já vai para hospitalização. Aí vai trabalhar com o quê? Vai se observar, certo? Após 3 dias de tratamento, a contagem de leucócitos, faz-se novamente o exame de urina, ok? Suspendeu, né? Apresentou já quadro já afebril, aí então inicia o tratamento oral. Ou seja, tá com náusea e vômito, febre, hospitalização, corre o soro com antibiótico. Que antibiótico? Sulfa, cefalosporina terceira e quarta geração, as fluoquinolonas de quarta, terceira e quarta geração. Apresentou um quadro afebril, né? Após 2 a 3 dias de utilização do antibiótico, recebe alta e vai para casa utilizando o quê? Um antibiótico. Utilizando o quê? Mais 14 dias de antibiótico. Certo? Tudo bem. Situações especiais. Pacientes transplantados. Pacientes transplantados, o que nós temos? O rim é desenervado, o ureter é mais curto, então favorece o quadro de cistite. Tá certo? E outra coisa, se ele é desenervado, tem ausência de dor. Então, nisso aqui, a terapia é o quê? 14 dias, né? Ou seja, 2 semanas de antibiótico. E sempre monitorando através dos exames, que é o EAS e o hemograma. Tá bem? Bom, no caso de gestante, o que nós vamos trabalhar com o gestante? Bom, vamos dar preferência para quem? Para os beta-lactâmicos. Por quê? Beta-lactâmico atua na parede celular. Nós não temos parede celular, portanto, ele é o antibiótico menos tóxico para as células dos seres humanos. Porque os outros antibióticos, como por exemplo, aminoglicosídeos, causam oto- e nefrotoxicidade. Cloranfenicol, síndrome do bebê cinzento.
A eritromicina, hepatite colestática. Metronidazol, extremamente teratogênico. Sulfonamidas, o risco de causar o kernictério. Tetraciclina, quelacálcio, e aí retarda o crescimento. Quinolona lesiona a cartilagem. Então sobrou quem? Beta-lactâmicos. Tá bom? Eu não quero dizer que o aminoglicosídeo não pode ser utilizado. Às vezes, em situações, ele é utilizado para infecção urinária. Mas, porém, contudo, ele é na forma parenteral, é para paciente o quê? Adulto jovem. Tá bem? Não é para quem? Não é para gestante. Ok? Para gestante sobra o quê? Os beta-lactâmicos ali e as cefalosporinas. Bom, os nefrologistas, eles têm uma resistência principalmente com quem? Com o trimetropim. Por que o trimetropim? Ele tem o quê? Uma semelhança estrutural com o diurético poupador de potássio chamado o quê? Amilorida. Certo? Se ele tem uma semelhança estrutural, ele vai lá no ducto coletor, certo? Bloquear o canalzinho de sódio. Aí o que acontece? Aumenta a concentração de sódio aqui, aumenta a diurese e ele também retém o quê? Retém potássio. E se retém potássio, ele pode desenvolver um quadro de hipercalemia. Tá lá, ele acaba desenvolvendo retenção de potássio, pode desenvolver hipercalemia, às vezes causar arritmia no paciente mais idoso. Então aí cautela com a utilização dele. Por isso que os nefrologistas têm cautela com a utilização dele. Bom, o que a gente vem observando então? Tratamento, se trabalha com quem? Sulfametoxazol com trimetropim, é isso? E as fluoquinolonas. Fluoquinolonas. E o tratamento é o quê? De 7 a 10 dias. De 7 a 10 dias. Tá bom? Quando se fala... Bom, gravidez já falamos. Amoxicilina, cefalosporina são os tratamentos de escolha. Quando eu tenho, né, quadros... Olha só, vamos lá. Quando eu tenho quadros de pielonefrite, o tempo de tratamento dobra, em torno de 14 dias. Em casos mais complicados, até 30 dias. Então, no caso de pielonefrite, são os mesmos antibióticos. O que muda? O tempo de tratamento. Tá bom? Bom, em criança, o que se utiliza? Se utiliza a nitrofurantoína, a sulfametoxazol com trimetropim e as quinolonas de primeira geração, que é o ácido pipemídico e o ácido nalidíxico. Tá certo? Eu vou fazer um parênteses aqui, ó, e vou falar um pouquinho sobre as quinolonas de primeira e segunda geração. Então, nós tínhamos as quinolonas de primeira geração, que é essas aqui, ó. As de primeira geração, elas se concentravam apenas aonde? No trato gênito urinário. E tinha um espectro para quem? Um espectro para gram negativo. Aí o que fizeram? Adicionaram um flúor na molécula. Daí são chamadas de fluoquinolonas. Quando adicionaram flúor na molécula, ela ganhou em distribuição e em espectro de ação. Então surgiu quem? Surgiu as quinolonas de segunda geração. E aí nós vamos destacar a norfloxacina. Certo? A norfloxacina, ela tinha distribuição para onde? Concentração no trato gênito urinário. Tinha concentração onde? No trato gastrointestinal. Tinha concentração onde? No tecido ósseo. E tinha concentração onde? Também no trato respiratório. E tinha o espectro o quê? Para gram negativo. Então aqui ele ganhou o quê? Ganhou em distribuição. Surgiram as quinolonas de terceira geração. Vamos citar aqui a ciprofloxacina. Então, além de ter essa distribuição no trato geniturinário, no trato gastrointestinal, no trato respiratório, tecido ósseo, também ela ganhou um espectro de gram negativo, também para o quê? Para algumas bactérias gram positivo. Então, ampliou o seu espectro. E aí surgiu o quê? As de quarta geração. Vamos destacar a levo, né? Levofloxacina. Elas mantiveram
a distribuição no trato gastrointestinal, no trato geniturinário, no tecido ósseo, em situações de osteomielite, no trato respiratório. E também ganhar espectro para gram negativo, gram positivo, algumas bactérias gram positivas e anaeróbios. Por isso, muito utilizadas também em quadros o quê? Tanto a ciprofloxacina como a levo, em quadros de sinusite. Olha só, é um tecido ósseo e trato respiratório, de difícil irrigação e é do trato respiratório. E aí se utiliza o quê? Se utiliza também a levofloxacina para quadros de sinusite, a ciprofloxacina para infecções do trato gastrointestinal, como também para trato respiratório. Então, aí que fez o quê? A modificação molecular das quinolonas de primeira geração ganhou em distribuição e espectro de ação. Tá bem? Bom, então os antibióticos que vai ser trabalhado, principalmente quem? As quinolonas, que tem como mecanismo de ação o quê? Inibir a DNA girase, então impede a replicação do material genético da bactéria, ok? Outro que nós vamos estar trabalhando é o que? O sulfametoxazol com trimetropin, então parte lá do PABA, ácido fólico, ácido o quê? Fonílico, e ainda eu vou dar o quê? As bases púricas, vai dar origem às bases púricas e piridímicas, que vão posteriormente dar origem a quem? Ao DNA. Então tá lá. Sulfametoxazol com trimetropin. Impede, né, a síntese do ácido fólico. E podemos utilizar em algumas situações especiais, porque só tem ele na forma injetável, o quê? Os aminoglicosídeos. Tá bem? Eles atuam o quê? Ligando a subunidade 30S ribossoma bacteriano, promovendo leitura errônea. Mas só utiliza. Olha o inconveniente dele. Como eles são de origem peptídica, são degradados em pH ácido. Só tem disponível por via o quê? Parenteral, injetável. Tá bem? E para gestante vai se trabalhar com quem? Vai se trabalhar com os beta-lactâmicos. Certo? Penicilinas e cefalosporinas. Por quê? É menos tóxico, né, para a gestante e para o feto. Certo? Podemos também utilizar o que? O tratamento auxiliar. O farmacêutico, na verdade, ele consegue identificar esses quadros e o que é de âmbito profissional de prescrição são os antissépticos. Como é que funciona o antisséptico? O antisséptico o quê? Precipita proteínas estruturais. Tá bem? Proteínas estruturais. Se precipita proteínas estruturais, o que acontece com a bactéria? A bactéria morre. Certo? Leva à morte da bactéria. Tá bom? Muito bem. Aí nós vamos destacar quem? A metenamina. Ela é metabolizada em formaldeído. Ó, forma formol. Você urina formol quando está tomando a metenamina. E a metenamina, o formaldeído, o quê? Precipita as proteínas estruturais. Tá bem? Então é muito importante quando estiver utilizando esses auxiliares, eles são, às vezes a molécula dele parece um corante, é orientar que vai o quê? Alterar a cor da urina. Tá certo? Então, a metenamina, que é o cepurim, vai urinar verdinho. A fenazoperidina vai urinar mais o quê? Avermelhado, alaranjado. Mas eu oriento o paciente, após o uso, volta tudo o quê? Ao normal. Eu só vou destacar a fenazoperidina. A fenazoperidina, abre aspas, segundo a literatura, ela não tem uma ação antisséptica, mas sim mais analgésica das vias urinárias. Tá bem? Quem tem ação antisséptica mesmo, que forma formaldeído, é a metenamina. O inconveniente da metenamina é que ela não combina com o quê? Ela não combina com o sulfametoxazol com trimetropin. Ou seja, metenamina não combina com sulfa. Certo? Não. Por quê? O metabólito, o formaldeído, ele vai lá, ó, e inativa a sulfa. Então, se utilizar lá o Bactrim com o cepurim, o cepurim vai inativar o quê? Vai inativar a sulfa. Tá certo? Então, dessa forma, o farmacêutico pode utilizar. Aí me perguntaram pela manhã da seguinte forma: professor, até onde o farmacêutico vai estar desenvolvendo? Ele vai identificar a cistite não complicada, não é isso? Apenas com sintomas urinários, como disúria, polaciúria, e orientar o paciente a utilizar o quê? Um antisséptico. Se tiver com dor, um antiespasmódico. Se não melhorar com 24, 48 horas, encaminhar para o médico. Tá bem? Encaminhar para o médico. Esse é o âmbito profissional.
Ah, professor, mas na prática é isso, etc e tal. Na prática é outro papo. Tá bem? Aí você está sabendo que o âmbito profissional é aqui. Certo? Se trabalha dessa forma, com a utilização dos antissépticos. Tranquilo? E aí, vem as orientações. É sempre bom você deixar um panfletinho desse, que no ato da dispensação se orientar o que é cistite, certo? Algumas dicas, né? Ingerir bastante água, fazer o quê? A higienização adequada, evitar roupas apertadas, né? Fazer higienização, utilizar preservativo. Isso é importante, às vezes, o paciente, né, levar, né, no ato da dispensação também, auxilia o processo. Tá bom? É a mesma coisa aqui, pessoal. Pessoal, por enquanto, tudo bem? Tudo ok. Tranquilo?